Quando nós fizemos o protocolo oficial dessa audiência, eu fui questionado por algumas pessoas por que tantos representantes dos entregadores e só um representante das empresas. Olha, e eu quero deixar bem claro logo de início, é uma audiência dos entregadores, daqueles que não têm tido a sua voz escutada e respeitada. As empresas têm tido muito espaço para poder falar, e os entregadores frequentemente não têm a sua posição ouvida. Quando nós convocamos essa audiência, foi justamente para dar espaço de voz para os entregadores do Brasil, que fizeram, inclusive, um movimento, o break dos aplicativos, há algumas semanas, que paralisou a atividade em mais de 50 cidades do país, que levou a pauta, uma importante pauta para o Brasil inteiro. Nós queremos dialogar com o iFood, queremos dialogar com o Rappi, até porque boa parte das reivindicações que esses trabalhadores trazem são para essas empresas. Agora, essa audiência tem o objetivo de ser um espaço de voz, de decisão, de deliberação e encaminhamento dos entregadores. E começo também fazendo um apelo. Veja, essas pessoas que trabalham, e são milhões no Brasil inteiro, horas e horas por dia. Eu ouvi outro dia um depoimento do CEO do iFood dizendo que o trabalho médio dos entregadores era de 3 horas por dia. Isso não é verdade. Não é? Nós temos vários casos, eu ouvi relatos de entregadores que vão ter oportunidade de falar para todos vocês e para o Brasil aqui nessa audiência. Os entregadores trabalham muito, muitas vezes em condições inadequadas, muitas vezes sem a garantia dos seus direitos, e estão trazendo essas reivindicações. Se a empresa não ouve, se o legislativo não ouvir, se o poder público não ouvir, se a justiça não ouvir, nós tivemos agora deliberações preocupantes na justiça que dificultam os trabalhadores autônomos e os entregadores, inclusive, de recorrerem ao judiciário para ter seus direitos garantidos. Quem é que vai ouvir? Aí vai restar o quê? Aí depois, quando os entregadores fazem greve ou então manifestações mais duras, são questionados. Mas a verdade é que, se isso não for resolvido com a garantia de direito para os entregadores aqui, pelo parlamento, pelo governo, e com as empresas tendo um mínimo de sensibilidade social para poder atender reivindicações legítimas em relação à taxa mínima, que foi a grande reivindicação de R$10 mais R$ 2,50 por quilômetro, e eu vi questionamentos, e essa audiência também é para isso, quando a gente trouxe esse debate nas redes, vi questionamentos dizendo, mas as empresas não dão conta, mas vai aumentar o pedido. Não sou eu que vou responder esses questionamentos, são os próprios entregadores, que têm condições, autoridade e capacidade para dar resposta a essas questões. Para isso foi chamada essa audiência. Então, os 3 encaminhamentos seriam os seguintes, eu peço a atenção de vocês, porque é o resultado da audiência, porque senão a gente ficou 3h30 aqui, isso precisa ter resultado, certo? Primeiro, é o que o Gilberto Carvalho acabou de dizer. O encaminhamento, essa audiência, ela é pública, ela é oficial, e nessa audiência, o governo do presidente Lula, por meio de Gilberto Carvalho, assumiu o compromisso de fazer uma reunião nos próximos dias com o Comando Nacional das entidades, dos representantes, dos entregadores que organizaram e participaram do BREC e de retomar a mesa de negociação. Serão chamadas as plataformas. Se elas vierem, muito bem, tenta-se construir o acordo. Se elas não vierem, a posição do governo será trabalhada junto com os trabalhadores, mesmo sem as plataformas. Segundo ponto, em relação ao iFood, foi assumido o compromisso, todos vocês presenciaram. Apesar do membro do iFood não ter tido a postura de vir aqui, que seria o mínimo de respeito, com vocês e com essa comissão, com o Parlamento Brasileiro, certo? Não teve, entrou por Zoom. Mesmo assim, na pergunta que nós fizemos com ele,
se ele toparia receber os representantes do comando, desse mesmo comando que o governo vai receber, dos entregadores de aplicativo que participaram do BREC. Vocês ouviram a resposta e ela está gravada, porque essa audiência toda foi gravada e transmitida em tempo real. Que ele assumiu o compromisso de receber os representantes para poder discutir a pauta, sobretudo da taxa mínima e dos 2,5 por quilômetro, a taxa mínima de 10 e os 2,5 por quilômetro, e além disso, se comprometeu a fazer uma reunião com os ciclistas, para que se possa trazer a pauta de um limite de quilometragem que possa ser feito por bicicleta para preservar a saúde e a integridade dos ciclistas. Na medida em que ele assumiu esse compromisso público, amanhã mesmo, o nosso gabinete e a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados procurará o iFood para buscar agendar essa reunião, para ver se eles honram o compromisso. Nós demos duas opções, deles fazerem a reunião aqui em Brasília ou deles fazerem a reunião em Osasco, onde é a sede do iFood no estado de São Paulo. Assim que nós tivermos a devolutiva deles, isso será passado para todos os representantes que estiveram aqui, para que vocês possam acompanhar, porque o nosso papel, nesse caso, é de mediar e ajudar. Quem tem que negociar e tem voz e autoridade para negociar são vocês. O terceiro e último encaminhamento é aquele que eu considero, talvez, a maior conquista dessa nossa audiência pública. Vou dizer para vocês por quê. Eu sou deputado aqui há pouco mais de 2 anos. Aqui não é fácil aprovar medida para defender trabalhador. Sou muito franco com vocês. E não é apontando o dedo para ninguém, nem falando mal de ninguém, nem trazendo briga político-partidária. Mas não é fácil. Por quê? Porque são 513 deputados. E a maior parte deles tem compromisso com outros interesses. É a luta de classes. A briga é dura. Certo? Quando vieram aqui deputados de partidos diferentes, da esquerda e da direita, deputados de centro, deputados de vários partidos que, em geral, votam em oposição, separado aqui em quase todos os projetos. Quando eu vi aqui, eu sou do PSOL, os companheiros que vieram aqui também do PT, nós somos da esquerda. Quando vieram aqui deputados do PL e do Republicanos, que são da direita, e assumiram o compromisso com a mesma pauta que está sendo tratada aqui, isso me acendeu uma luz de que, se esse compromisso for honrado, da nossa parte a gente banca. Agora, se esse compromisso for honrado, e eu tendo a acreditar que será, porque alguns deputados que vieram, a gente pode divergir ou não, mas eu sei que alguns têm palavra. Então, cumprindo a palavra, isso me deixa muito animado para que a gente possa fazer a coisa que está parada aqui há 1 ano e outras andarem. O que eu tinha conversado com a comissão no meu gabinete antes da gente vir para a audiência, quase todos aqui falaram. Que a ideia dessa audiência seria, a partir dela, a partir do que vocês apresentaram, a gente protocolar, já na próxima semana, um projeto de lei aqui na Câmara que envolva taxa mínima, que envolva o tema da transparência algorítmica e aquilo que seja possível dentro de um projeto de lei. Vejam bem, se isso for protocolado só pela esquerda, nós temos 130 votos. Mas se esses deputados que vieram aqui assinarem junto, até para mostrar que aqui não é briga de quem aparece mais, né? Aqui é a gente fazer de um jeito para passar. E todo mundo assumir junto, o resultado é que a gente consegue os votos necessários para aprovar um projeto como esse. Pois é, só a frente que ele representa tem 200 deputados. Para ter maioria, a gente precisa de 257. Então, a gente tem 130. Então, se a gente conseguir mais 130, a gente já tem a maioria para conseguir aprovar aqui na Câmara. Esse projeto não vai sair da minha cabeça, nem da dos deputados que vieram aqui. A minha proposta é que a nossa equipe possa também manter o contato por zap ou se reunir com os representantes do comando de vocês
Vocês redigam esse projeto, a gente só faz a adaptação que tem que fazer aqui para poder virar lei, e é esse que será protocolado em diálogo, lógico, também com o governo, para ter o apoio e a força do governo para a gente conseguir fazer passar aqui e a gente conseguir protocolar, se possível, a semana que vem, se precisar de um tempinho a mais para poder deixar ele redondinho, na outra semana, no máximo, a gente protocolar um projeto e eu vou procurar pessoalmente os deputados que vieram aqui, os líderes dos partidos que vieram aqui, pedindo para que sejam coautores, para que ninguém fique disputando vaidade com ninguém, disputando ego com ninguém. Todo mundo vai estar à lista de autor. E se essa lista do autor tiver esquerda, direita, centro, a chance da gente conseguir fazer isso sair do papel e ser aprovado o mais rápido possível para virar lei é muito grande. Isso coloca a luta de vocês num outro patamar. Uma coisa é ter que ir para cima do iFood e esperar que o iFood tenha a boa vontade de receber vocês para atender a pauta. Outra coisa é a pauta virar lei e eles serem obrigados a atender a pauta porque é lei que eles têm que cumprir. É essa a briga.